BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, ouvintes do BSS Cast, nós damos continuidade à nossa série sobre o Enneagrama. Você deve estar acompanhando, nós tivemos o tipo 1, tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4 também, e hoje nós vamos falar sobre o tipo 5 do Enneagrama. Essa personalidade predominante tipo 5 é o tipo intenso, tipo cerebral, perceptivo, inovador, reservado e isolado também. Eu trouxe aqui uma frase de Pascal, físico, matemático francês, que define bem o tipo 5, dizendo assim: já que não podemos ser enciclopédicos e saber tudo o que há para saber de todas as coisas, devemos saber um pouco de cada coisa. Vamos ver se você se identifica com esse tipo básico? O tipo intenso e cerebral, que chamamos assim esse tipo de personalidade, porque é um tipo investigador, mais do que qualquer outra personalidade. Ele é o tipo que quer saber das coisas como são. O tipo 5 querem compreender como o mundo funciona. E o mundo tanto pode ser sobre o universo microscópico, o reino animal, vegetal, o mundo interior, o mundo da imaginação e também os cosmos. Eles sempre querem entender e pesquisar. Sempre estão fazendo perguntas, querendo entender como as coisas funcionam. Eles não aceitam as doutrinas, as opiniões pré-estabelecidas. E têm um grande interesse em verificar por si só a verdade em quase todas as coisas. O tipo 5 não se interessa em explorar o que já é conhecido, o que já está estabelecido, mas sim o incomum, o desconsiderado, o secreto, o oculto, o insólito, o fantástico e o impensável. Para saber lidar com o tipo 5, nós vamos dizer aqui, basicamente, alguns traços, só alguns traços. É difícil falar sobre toda uma personalidade em tão pouco tempo. O tipo 5 prefere observar. Eles também coletam conhecimento, não são regidos pelos seus sentimentos. Eles vivem na parte mental, obviamente. O seu desejo básico é de ser eficaz, ser competente. E o medo básico é de ser inútil. Alguns famosos que são tipo 5, Stephen Hawking, atriz Greta Garbo, Bill Gates, Albert Einstein, Buda, Robert De Niro, o ator, James Cameron, o diretor de filmes, Vincent Van Gogh, o artista, pintor. Então, nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que já participaram aqui dos workshops oferecidos pelo Broad Spirit Society em Enneagrama. Esses workshops, geralmente, como todos os outros eventos da casa, são bem participados, enchem de muita gente querendo saber sobre a sua personalidade. E o Enneagrama vem ser essa ferramenta muito eficaz para ajudar a gente a se entender. E os nossos participantes são todos tipo 5, o que você vai ter oportunidade de conhecê-los um pouco mais. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Ionara. Seja muito bem-vinda, Ionara. O prazer é todo meu. O William, seja bem-vindo. Que bom que você veio aqui com a gente bater papo. Obrigado. E Diógenes, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar perguntando para vocês como foi se deparar com o Enneagrama e ver alguns traços da sua personalidade ser descrito ali na sua frente. Como foi? Foi interessante? Como foi? Para mim, a experiência foi bastante interessante. A princípio, eu me vi em quase todos os números de Enneagrama. Eu sou perfeccionista, eu sou eficiente e eu estava até brincando que eu sou 17. Se somar todos os números, né? A ficha realmente caiu quando acho que você estava mostrando um filminho, né, de humor sobre o número 5. Aí minha esposa do meu lado falou: esse é você. Esse é igualzinho a você. E quem convive sabe, né? E quem convive sabe. Então, foi nesse momento que eu falei: não, realmente,
se eu for olhar para o fato que é o predominante, realmente aí encaixou bastante comigo, né? A minha experiência, quando eu vi mais sobre o Eneagrama e comecei a pensar mais nisso, eu parei para pensar e falei, eu estou aqui, eu sempre estou observando todo mundo, mas observar a mim mesmo é uma coisa que eu não faço. E foi nesse momento que, vendo essa reflexão minha na descrição, que eu falei que eu preciso começar a enxergar, a observar a mim mesmo, não somente aos outros. Diógenes? Então, o primeiro contato que eu tive com o Eneagrama foi aqui mesmo no workshop. Fomos aprendendo, né, começando com outros números, e eu comecei a pensar, né, parece que eu sou 1, parece que eu sou 2, não sei. Aí chegou no 8, estava em dúvida se era 8, se não era. Mas quando eu aprendi mais profundamente sobre o 5, né, quando eu li, na verdade, o 5, o que é o 5, né, foi assim, acertou em cheio, né, não tinha mais dúvida de nenhum outro tipo. Você relutou um pouquinho? Não. Não? Foi fácil de... Foi. Eu tinha dúvidas sobre os outros, porque algumas coisas davam, algumas coisas não batiam, mas quando chegou no 5, aí... Porque muita gente confunde, por exemplo, eu sou 2, mas eu sou observador. Todas as personalidades são observadoras, mas o tipo 5 é o mais observador, é o que mais profundamente observa. Em exagero, às vezes. Em exagero, exatamente. Ionara? Para mim foi interessante. É engraçado a gente ver que existem pessoas que são mais ou menos parecidas com você, né? Porque até então você se acha assim, estranho. E o Eneagrama me fez ver assim, um outro lado da minha personalidade e, na verdade, aceitar um pouco mais e as dificuldades que o número 5 tem. E isso foi importante para mim não me entender que existem coisas que eu preciso superar e que outras pessoas também têm mais ou menos esse jeito, né? E para mim foi importante, porque muitas épocas da minha vida eu me senti um pouco um peixe fora d'água, assim, nesse sentido, né? De coisas que eu gostava, dos assuntos que eu me interessava, do quanto que eu gostava de aprofundar em certas coisas. E muita gente não me acompanha nisso, né? E aí você acaba, às vezes, sendo chata, porque uma das coisas que eu vi com o número 5 e que me fez bem foi... Eu entendi que, literalmente, o número 5 não gosta dessas conversinhas que todo mundo conversa. Verdade. Isso sempre me chateou muito, porque eu ia nos lugares, nas festas, e eu me esforçava muito para fazer parte daquilo, e eu fazia. Eu conseguia me esforçar, mas não era o tipo de coisa que eu queria estar conversando sobre isso. Isso para mim foi interessante eu me entender nesse sentido, sabe? Foi uma experiência legal. E é muito bom a gente saber desses traços da personalidade, que não existe nada estático no Eneagrama, mas você sabendo o tipo básico, qual é a motivação por trás desses traços da personalidade, ajuda você a se entender, como se abrisse um mapa e você descobrisse que existe uma motivação por trás, existe um porquê e um para quê você está buscando o conhecimento. A Ionara está falando da busca do conhecimento, e a minha próxima pergunta vai nisso. Mas, afinal, de quanto conhecimento você precisa? Isso é assim ou não? Já parou de querer conhecer, de querer aprender? Como é que é? De quanto conhecimento você precisa realmente? Há um tempo atrás, antes de conhecer o Eneagrama mesmo, eu percebi que essa busca incessante, às vezes muitas vezes buscando aquele conhecimento, chegando a esse ponto de exaustão, já não se aprendia mais nada. E não tinha ponto, né, em ficar agindo dessa forma. Então eu creio que aprendi a ser um pouco mais seletivo no que buscar, né? Não querer saber de tudo o tempo todo, mas querer saber talvez mais de algumas coisas. Isso é melhor em certas coisas, e deixar outras para lá, porque é impossível, claro, né, como a Ionara disse. É uma vontade de preencher todo o disco rígido que a gente tem, né?
E sobre a música, é interessante que eu também ouvia muito esses toques no carro o tempo todo, mas eu comecei também a ouvir música quando comecei a perceber isso, e só que eu não simplesmente ouvia música, eu comecei a buscar músicas diferentes, de línguas diferentes, de países diferentes. Eu estava procurando conhecimento na música, conhecer músicas de culturas diferentes. É bem assim, William. A minha busca do conhecimento era uma dimensão um pouco diferente do que vocês compartilharam. Eu não tenho essa vontade de querer saber tudo. Ah, não? Sou extremamente seletivo. Mas quando eu escolho o tópico, eu vou até o final. Um exemplo que acontece toda hora. Se eu for numa repartição pública, se eu for num banco, fazer qualquer coisa, e a pessoa que está me atendendo, ela não entende do assunto, eu começo a ensinar ela a fazer o trabalho dela. Sim. Então, recentemente eu fui ao Brasil para naturalizar meus filhos lá. E naturalizar um americano no Brasil não é qualquer cartório, não faz todo dia. Claro. Então, eu cheguei lá com tudo Toda a informação. Tudo pronto. E eu estava ensinando a lei, a legislação brasileira para a funcionária. Então, eu sou bastante seletivo, mas quando eu escolho um assunto, eu não paro enquanto eu não souber todo o detalhe, enquanto eu não puder explicar tudo. Então, na minha vida, meus amigos sempre me buscavam. Eu tenho alguma dúvida? Deixa eu perguntar para o William, porque se ele mexeu com isso, ele sabe a resposta. Então, a minha dimensão era um pouquinho diferente. Eu nunca me estressei por querer saber de coisas que não estavam me atraindo. Olha, eu vou te dizer que o Enneagrama me ajudou a baixar a bola um pouco, porque eu não me dava o direito de ouvir música no carro. Eu achava que eu tinha que entender de tudo. Então, eu assistia, eu indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e alguns fornecedores que eu tenho aqui, não tinha menos dias que eu escutava menos do que 5 TED Talks no meu caminho. Porque na minha cabeça eu interpretava que ouvir música era perca de tempo. E dirigir era perca de tempo no conhecimento. Então, eu tinha que aprender. Então, eu usava todo o tempo que eu tinha para aprender. E eu já vi gente assim achar isso bonito, né? Ah, sim, que isso é bonito. Não é. Por que não é bonito? Porque é uma agonia muito grande. É uma necessidade que você literalmente acha que você precisa entender o mundo para fazer parte dele. Então, você quer entender das coisas para que você se sinta à vontade. Só que isso gera um sentimento muito pesado. Não é uma coisa leve. Verdade. Imagine você ter uma fome de algo num mundo de prova e expiação, onde você literalmente, se você for pensar, você vai entender que você nunca vai entender de tudo. Verdade. Imagine que busca horrorosa é essa Sim. dentro de nós, dentro de mim, em querer buscar o que não é buscável. Porque Verdade. eu nunca vou atingir os meus objetivos. Verdade. Eu vou me frustrar. Uhum. Então, o Enneagrama me ajudou para que hoje eu me dou o direito de ouvir uma música, porque hoje o Enneagrama me ajudou a entender que essa necessidade de querer aprender o tempo inteiro é uma necessidade minha, única, e que eu não vou aprender. Eu me sentia mais tranquila em relação a isso. Então, hoje, eu me dou o direito de escutar música, que eu não escutava há anos no meu carro, e aprender a relaxar um pouco, simplesmente por compreender que eu não vou entender de tudo, and it's okay. Eu não preciso entender de tudo para me sentir segura no mundo. Muito importante tua colocação. Diógenes, você está aí fazendo caras e bocas, o que você está pensando? Eu estou achando muito interessante o que ela diz, o que a Nara fala, porque muitas partes parece que estava descrevendo eu mesmo. No peixe fora d'água e tudo mais, e a busca pelo conhecimento. Na motivação do 5 está aprender para ser útil, para trazer alívio de qualquer forma. Então, o medo básico é de ser inútil. Então, por isso, essa busca incessante de aprender para ser útil, para entender, para estar preparado a alguma situação. Sempre quer saber de tudo. Por isso que quer ler todos os livros,
ouvir todas as entrevistas, que tenha algum conteúdo de utilidade para que possa ser útil em algum dado momento, não é? Como seria para você viver sem querer observar, sem querer aprender, sem querer contemplar nada? Como seria uma vida assim? Eu pensei em uma palavra, vazio. Vazio. Não É muito forte, saberia não é? descrever É muito de outra forte o forma. apelo ao conhecimento, não é? Ao saber, ao descobrir. Eu acho que é o que impulsiona a gente, né? Para frente, imagino. A gente, né? Porque tem gente que não liga para isso. Tem Eu acho gente que que não liga. Eu acho que a maior dificuldade é essa para os 5, é você entender que tem gente que não está nem aí para suas descobertas, para aquilo que você gosta. Não interessa a eles. Isso é muito doloroso. William, Eu acho que o adjetivo que eu usaria era sem conhecimento é tudo estático, parece que é vegetativo. Parece que você não... Você está respirando, você está lá passando, cada dia passa, você não está buscando nada novo, você não está buscando melhorar. E esse seria o meu sentimento, né? No caso. E muitas coisas que vocês estão falando é eu escrito, né? Olhando para mim, para dentro do meu corpo. Eu estou no trabalho e eu peço alguém para fazer alguma coisa. Eu não sei. Me dá detalhes do que você quer que eu faça. Não! Vai pesquisar, vai achar a solução. Dá uma frustração tão grande. Eu não consigo falar, eu não sei. Se você me faz uma pergunta, a resposta não é eu não sei. Uhum. Na minha cabeça, eu ainda não sei, mas eu vou achar a resposta. É um sentimento muito, muito natural. E você estava falando do piloto automático, até encontrar o Enneagrama, isso está acontecendo, Sim. a gente está se movendo desse jeito. Sim. E não está entendendo o porquê. Então, isso tem me ajudado também bastante a entender essas pessoas que não são iguais a gente, que não vão atrás do conhecimento, de querer resolver os problemas, de achar a solução para as coisas. Isso me incomodou muitos anos, porque eu não entendo as pessoas que não fazem de tudo para se melhorar, mesmo que seja de uma depressão, por exemplo. Eu tive um problema que eu acho que deve ser até normal, dos 5, eu sofri muitos anos com problema de energia. É como se eu ficasse sem energia. Então, eu acordava de manhã sem energia nenhuma. E aí, eu comecei a falar, gente, isso não é normal. Não é normal você não ter energia. E aí, fui ao médico que me interessaram, procurei várias coisas e não consegui achar a resposta. Ninguém conseguia me ajudar com essa questão de energia. Falaram que era vitamina, falaram que era isso, eu comecei a tomar, não era. No final, ninguém me ajudou com nada. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer minhas próprias pesquisas dentro da internet. E eu falei assim, eu não vou viver assim. Eu me recuso a viver uma vida sem energia. Eu vou procurar até o fim eu encontrar. Foi quando eu encontrei e fiz da minha vida, não é importante aqui agora, a importância do jejum. Então, eu comecei a mudei completamente a minha vida. Então, enquanto eu não busquei uma solução e não encontrei, eu não me senti bem e eu encontrei a solução. Então, para mim, é muito difícil entender uma pessoa que não busca as soluções para a vida dela. Diógenes, você estava rindo. Você queria falar alguma coisa quando a Ionara estava falando. Eu achei engraçado que ela disse que tinha alguma coisa errada com eles, né? E depois ela disse que tem alguma coisa errada com ela. Mas eu não sei se tem alguma coisa errada com ninguém. Pessoas são diferentes, né? Não sei. Eu estou errado em ser assim? Não sei. Eu sou assim e vou continuar sendo assim. Então vamos mudar a palavra. Não digo tão errado, mas é uma coisa difícil de entender, vamos colocar assim. Fica mais fácil de falar? Sobre aquela questão. É frustrante, realmente. É frustrante. Né? Como falou, você vê que as pessoas, ao meu ponto de vista, são acomodadas ou preguiçosas, não sei o que passa na cabeça delas, que parece que tem que doer mais para mover, não sei, em vez de tentar melhorar antes de chegar a um ponto mais crítico, né? Mas você quer ver uma coisa dolorosa? Nível individual ou global, né? Você quer ver uma coisa dolorosa para os 5? É quando
quando você vê isso na sua própria família, né? E isso É verdade. é terrível. Isso causa uma dor para a gente muito Causa grande. uma dor muito grande, não é? É muito ruim sentir isso. E você vê que o que você traz, a informação que você traz, é totalmente ignorada, é deixada de lado. Totalmente. E você está trazendo justamente para o alívio, mas a pessoa não quer receber. Não É verdade. Aí você chega e fala assim, olha aqui, ó, faz isso, tenta pelo menos isso, né? E as pessoas, não quero. Então, assim, se você não tiver muito vontade de sair do piloto automático para entender o outro, eu posso dizer para você que eu já sofri muito e sofro ainda muito com isso. Sim, entendo. Não é uma Não, coisa fácil de não. lidar com isso, Não é fácil, não. Vocês já passaram por isso, William e Diógenes? Ou nunca passaram por isso? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, né? A gente está sempre esperando, né, o mesmo tipo de reação que a gente tem das outras pessoas. Do outro lado da moeda, muitas vezes eu batalhei com o fato das pessoas me acharem que eu sou muito sério, que eu não vejo fã nas coisas, porque estou sempre buscando alguma coisa, que eu perco muito tempo, que eu sou muito detalhista e fico muito focalizado numa coisa. Então, de um outro lado, a gente talvez sofra com essa visão das pessoas que não são iguais a gente, que a gente é diferente. Que eu acho que vem com o que ela falou no começo, a gente vai num lugar social e a conversa não flui, é um esforço tão grande, porque é diferente, nós somos diferentes. A gente se sente de peixe fora d'água mesmo. Eu tive várias gente falando que, olha, até eu conhecer você melhor, eu achava que você era mó snob. Que Nossa, você era, eu ouço isso o tempo inteiro. você era snob, você não cumprimenta ninguém. Já ouvi isso também muito. Né? Que você passa na frente e você não me cumprimenta o tempo todo. E o que está acontecendo? E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E o que está acontecendo quando você passa e não é tão social? O que é que está acontecendo na sua cabeça quando você está assim? Eu acho, Cíntia, que os 5 têm um problema muito sério, que é, eu não sei como é que fala em português, não está me vendo a palavra em português, mas a gente withdraw para o mundo mental. Se retira. Se retira Entendeu? para o mundo mental. Então, assim, literalmente, as pessoas falam isso aqui no centro, que eu sou metida, que eu não cumprimento as pessoas, que eu olho no olho da pessoa e não vejo a pessoa e não cumprimento. Então, as pessoas falam assim, você é metida, você é arrogante, você não cumprimenta as pessoas. É isso que é me dito, né? Só que eu literalmente não vejo as pessoas. Isso é uma coisa muito estranha. Eu estou dentro do meu mundo mental de uma forma tão grande que eu não vejo as pessoas. Não é que eu olho para o Juan e passo por ele. Todo mundo que eu falo isso começa a rir. Porque eu já fiz isso com todo mundo. Eu olho no olho da pessoa, ela está olhando, eu estou olhando, eu desvio e passo sem cumprimentar a pessoa. Mas eu não estou te vendo. Não foi intencional, não foi por maldade, Eu não foi. não estou te vendo. Eu literalmente não vejo as pessoas. E isso é muito ruim. Porque você passa essa impressão. E eu acho que isso é uma coisa que todos 5 devem trabalhar nisso. Estar mais presente para ver as pessoas. Porque as pessoas querem ser vistas. E os 5 não conseguem ver se ele não estiver muito bem trabalhado. Eu estava dando workshop aqui da reunião de trabalhadores e uma amiga minha, que é a Ana Lúcia, ela falou assim comigo, pela primeira vez eu presenciei o que você sempre me diz que acontece com você. Eu estava na sua frente com um copo de água para te dar e eu fiquei assim na sua frente, você olhando para mim, eu com um copo de água para você e você não me viu. E eu não vi, realmente. Veio depois uma pessoa bater no meu ombro, me chamar pelo nome e falar que alguém tinha mandado um copo de água para mim. E às vezes a pessoa está conversando comigo e eu estou olhando para ela e literalmente eu sumo dali e eu não sei o que a pessoa está falando. E aí foi para tua mente. Fui. Mas sem. E eu fico assim, E eu não sei o que a pessoa falou comigo. E é muito triste isso, porque
É uma desconexão com o próximo muito grande. Por que será que o William e o Diógenes estão rindo? Desculpa dar risada, mas acontece a mesma coisa comigo. É um drama. É um drama. Você, 5 minutos depois, você fala, nossa, o que a pessoa falou mesmo? O que eu respondo agora? Deixa eu mudar de assunto. Porque é muito difícil. Acontece muito. E não é que a gente está viajando no mundo da lua, não. A gente está processando alguma coisa na cabeça e está a 10 mil por hora lá. Exato, porque lembre-se, quando vocês estão em um foco de algo que interessa a vocês, o foco de atenção vai todinho para lá, e se alguém tiver uma conversa paralela, como é que é a reação? Presta atenção, não é assim que acontece com vocês? Caso vocês estejam estudando algo, ou lendo, ou colocando foco em algo que interessa a vocês, se alguém fizer algum tipo de perturbar ou conversa paralela, isso incomoda vocês, não incomoda? Você quer que todo mundo tenha o mesmo foco que você tem, não é isso? E você consegue colocar toda a tua energia, todo o teu foco naquele segmento. Não é isso? Não é assim que acontece? Eu literalmente detesto. Se eu estiver no meu mundo ali, lendo uma coisa, ou assistindo um vídeo, lendo, e alguém vem me interromper, nossa, aquilo para mim é o fim do mundo. Eu acho muito ruim isso, sabe? Eu sofro muito com isso. Eu não acho que é uma qualidade, eu acho que é um defeito tremendo do 5. É você, tipo assim, a pessoa tá te contando uma coisa e você não se interessar, sabe? É muito triste isso. Isso deve frustrar bastante quem convive, né? Porque as pessoas, elas não são tão intensas como os 5. E elas podem trazer assuntos que são corriqueiros, que são assuntos que desinteressa completamente os 5. E aí, como o 5 é uma pessoa intensa, ele não disfarça, né, que aquilo dali realmente não interessa. É assim ou não é? Eu não é que eu desfaço, eu sumo. Eu vou ali, bum, aí daqui a pouco quando eu vou, eu tô de volta, mas eu não sei onde eu vou. Eu literalmente não presto atenção no que a pessoa está falando. É assim, Diógenes? Eu estava me lembrando até um episódio hoje mesmo. A Kelly, né, minha esposa, contando um monte de coisa, né, que vai fazer, depois fazer aquilo e não sei o que, todo o schedule da coisa toda do dia, de hoje, de amanhã. Aí começa a acontecer as coisas, começa a chegar e ela... E aí? Conversamos isso, conversamos aquilo. Eu falei, não lembro de nada disso. Me manda um texto escrito ali que eu posso ver e ler, né? Aí registra melhor, porque... É assim, William? Desliga, vai para outro lugar. É assim. A tolerância é muito baixa, uma tolerância muito baixa à conversa longa. Se você vai falar alguma coisa para mim, que você começa a rodear e repetir a mesma coisa, nossa, aquilo me deixa nervoso e aí eu começo a observar. Já foi. Minha cabeça já está em outro lugar. Sou muito bom para ouvir, desde que você seja direto. Não fique rodeando, tentando botar flores, tentando explicar ou enfatizar de novo e repetir. Porque eu escutei a primeira vez, a segunda, a terceira é desnecessária, a quarta vez eu não estou mais aqui. Eu tenho bastante desse problema. E eu concordo com você. Eu não acho que isso é uma qualidade. Eu acho que isso é um problema que eu também gostaria de poder saber melhorar, saber estar mais presente. E que tal a vice-versa? Quando vocês falam um assunto e que é difícil para os outros entenderem, isso frustra? Quando você não se faz entender, quando as tuas palavras são um pouco difíceis ou o assunto é difícil para outra pessoa, isso frustra também ou é uma coisa que vocês lidam bem com isso? Eu acho que a gente fica um pouco chato, sabia? Porque... Para quem não gosta daquele assunto, fica chato, né? Fica. E você tem que ter as amizades corretas para poder ter a paciência de escutar um 5. Já deu para ver no Eneagrama quem poderia ser um bom amigo do tipo 5? Eu vejo assim, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho o Luigi, que ele é 8, e ele gosta desses assuntos que eu gosto também. Então, vira e mexe, a gente tá... Mas, assim, a gente levanta de manhã para tomar café e a gente já
começo o dia interpretando os sonhos. Então, eu conto meus sonhos, ele conta o dele, e a gente vai interpretar os sonhos. Então, você imagina o seu caso com uma pessoa que não está nem aí para essas coisas que eu me interesso, né? Os sonhos é uma delas. Então, assim, eu acho que fica difícil. E eu me vejo, assim, sendo chata, às vezes, com minhas amigas, sabe? Assim, quando eu pego o telefone e começo a falar daquilo, das coisas da empolgação, e a pessoa está só calada lá do outro lado. Sim, tipo assim, né? Me achando uma chata, eu acho. Eu acho que eu sei ser chata, mas agora quando a gente toma um pouquinho de consciência, a gente não tenta ser tão chata. Mas para que ser tão profundo o tempo inteiro? Pois também, é. Né? Pois é. Eu sou de poucas palavras. Então, se eu tenho que estabelecer uma conversa, eu faço muita síntese do que eu quero passar. Porém, gosto de economizar, né? Eu economizo muito nas palavras. Porém, se eu estou passando conhecimento, eu sou muito paciente. Eu tenho a capacidade de baixar o conhecimento lá embaixo e começar a construir para chegar onde eu quero. É verdade. Mas só quando eu quero passar um conhecimento. Vocês também quando são eu quero assim? lidar com qualquer outra coisa, eu sou extremamente cheap com as palavras. Você quer ver uma coisa? Quando você gosta de um assunto. Aí é o quê? Quando eu gosto do assunto, aí é aquela história. Aí é tagarela. Aí tem bastante coisa para falar que não acaba mais. Não acaba mais. Eu sou assim também. Sou extremamente falante para as coisas que eu gosto de falar. Agora, como você falou, é difícil achar alguém que quer ouvir. É assim, difícil. Diógenes? Você compartilha também desse mesmo pensamento? Sim, mas no meu caso eu não sou paciente para explicar. Não é? Não sou Como é paciente. que você quer explicar? Telepaticamente? Ou como? Eu quero De explicar preferência, né? rápido, nos termos que eu entendo, e quero que a pessoa entenda na hora também. E quando a pessoa não gosto de entende, repetir. Não quero repetir. não quer repetir. Acho bem annoying, irritante repetir. E quando a pessoa não te entende, Diógenes, como é? Isso faz um esforço, né? É frustrante, mas Faz um esforço, né? não sei, vai modificando, né? Modificando até conseguir passar a mensagem, né? Mas acho que o problema dos 5 com os outros, imagino, é o tipo de assunto, né? Que eu, pelo menos, né? Pelo que eu estou vendo todos nós aqui, gostamos de assuntos que não são muito comuns para outras pessoas, né? Que eles não têm interesse. Sim. Então, a gente fica chato para eles e o que eles conversam é chato para a gente. Aquela história de estar numa festa e tal, e aquelas conversas não despertar nenhum interesse na gente, né? Fica meio estranho de ter que fazer um esforço para se adaptar e fazer parte daqueles assuntos menos interessantes. Eu diria, É verdade. assim. É aí que vem o Eneagrama, porque o Eneagrama é uma ferramenta que não só diz para a gente, você é tipo 5, e aí fica aí. Não, existe um propósito muito maior, existe um plano muito maior, que é o caminho do crescimento, o caminho da evolução. Obviamente, os tipos 5 não iam se interessar por uma ferramenta que não te traz uma melhoria. E se todos aqui vieram para o Eneagrama é porque tinha uma razão de ser. E é justamente assim, o Eneagrama vem trazer uma informação de que todos nós temos níveis de saúde do Eneagrama. Então, quanto mais próximos da nossa essência nós estamos, mais saudáveis nós estaremos. E quanto mais próximo do ego, mais no automatismo, no automático, no piloto automático, como nós chamamos, nós estaremos. Ou seja, repetindo inconscientemente todas as atitudes, todas as ações. Então, o Eneagrama vem trazer essa ferramenta para que a gente se conheça e possa conhecer os outros, a maneira diferente como os outros veem as coisas e como nós vemos as coisas e qual é a motivação por trás. Então, quando o tipo 5 está indo na direção da sua essência, ele tem uma longa visão das coisas, uma visão bem ampla, justamente pela sua grande capacidade de observar, de entender, de pesquisar, de descobrir. Eles têm um equilíbrio bem apropriado entre a participação e a observação. Já não fica desproporcional, fica algo mais equilibrado, harmonizado. Sabe participar, sabe observar. Também os tipos 5 se envolvem com os outros confortavelmente,
demonstrando a sua verdadeira neutralidade. Então, essa impaciência, ela se neutraliza um pouco, ela fica um pouco mais calma. E você começa a entender, tendo essa visão. Aí a Ionara estava falando, eu devo ser chata às vezes, e eu observo, às vezes muito intensa. Então, começa a observar essa intensidade e a diminuir, como, por exemplo, vendo os outros números, sabe que com uma pessoa que não consegue ser tão intensa assim, nós vamos administrar aquela intensidade. O 5 também tem um profundo conhecimento em várias áreas da sua vida. E também se sentem bem quando eles estão bem. Na sua essência, eles se sentem bem em compartilhar. Já não ficam mais segurando toda aquela informação para si, todas as suas descobertas. Gosta, tem prazer, felicidade em compartilhar com as outras pessoas tudo o que eles sabem. São verdadeiros pequenos oráculos aí pelo planeta. Eles vivem em um mundo de abundância quando estão na sua essência, vendo-se como parte do todo do ambiente ao invés de separado. Em um dos workshops do Eneagrama veio alguém chorando, tipo 5, e disse, eu achava que era louco. Chorando. Eu achava que eu precisava estar no manicômio e que eu ficava quieta, porque se eu dissesse para alguém eu tinha medo que realmente me colocassem no manicômio. E hoje eu descobri que eu não sou louca, que realmente existe esse traço de personalidade. Então, é isso que o Eneagrama traz para nós. E nós já vamos chegando aqui para o final. E eu vou fazer só mais uma perguntinha para a gente fechar. E se a gente tentar ver essa personalidade de outra forma, de uma forma como ninguém vê? Como você gostaria de ser visto de um outro lado, que ninguém sabe? Porque o tipo 5 é um tipo cheio de segredos, cheio de mistérios. Como que você se diria ao mundo por um lado que ninguém te vê? Ok. Eu acho que um lado que ninguém vê em mim, que poderia ser benéfico, imagino, se fosse exposto, é que eu me importo com as pessoas, apesar de não parecer. Que a busca do conhecimento e de tudo mais é de uma certa forma para ajudar aos outros também, proteger aos outros também e facilitar a vida de todos, os próximos a gente. Né? E não é necessariamente uma busca egoística, como muitas vezes pode parecer. Verdade, muito bom ponto. Eu acho que esse lado que o Diógenes colocou, eu gostaria que as pessoas entendem, não aqui no centro, mas a minha família, sabe? Não a família direta, marido, filhos, mas mais sim, pai, mãe, irmãos. Eu vi um meme do 5 na internet, e eu me identifiquei tanto com ele, que era assim, uma pessoa colocando uma arma na cabeça de um 5 para ele ligar para a tia para dizer Feliz Natal. E eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Para mim, ligar para uma pessoa da minha família, tanto o meu pai como a minha mãe, para desejar um Feliz Natal. Assim, isso é extremamente difícil para mim. E o que as pessoas interpretam é que eu não me importo, né? Ou podem interpretar, eu não me importo com meu pai, eu não me importo com a minha mãe, ou talvez eu não importe com as minhas irmãs. E não é isso. Eu me importo com elas, amo até os meus pais, minha mãe, mas eu tenho essa dificuldade desse contato. Então, se a pessoa está aqui comigo, por exemplo, dentro do centro, se ela me procura, eu respondo. Se ela vai atrás de mim, eu compartilho. Mas para mim ir atrás é muito difícil. É muito difícil. E eu gostaria de... Eu não sei te dizer exatamente o porquê disso, né? Parece que... Não sei se é a necessidade do espaço, da falta de conexão, ou então... Talvez porque minha cabeça o meu foco está tão em outra coisa, né? Que é difícil para mim fazer essa conexão. E aí eu gostaria disso, que as pessoas vissem que não é que eu não me importo, eu realmente me importo, mas é difícil para mim fazer esses contatos. Então, assim,
Às vezes eu me sinto mal das pessoas falarem assim comigo. Nossa, eu falo com a minha mãe todos os dias. Eu fico assim, assim, você é uma péssima filha, né? Como que você não fala com a sua mãe? Não só todos os dias, mas você não fala com a sua mãe nem toda semana. Às vezes você não fala com a sua mãe nem todo mês. E é isso. Eu acho que eu queria mesmo era que as pessoas entendessem essa minha dificuldade. Que não é falta de amor e nem nada disso. É uma dificuldade que eu trago. Eu estou meio até sem palavra, porque o que você falou agora bateu. Você descreveu como eu me sinto. Para a gente conseguir expressar carinho ou afeição, é um esforço enorme. Acho que a gente concorda aqui que realmente, se as pessoas pudessem ver através da gente, que realmente a gente se importa. Eu acho que isso seria a chave. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês fizeram um trabalho perfeito em falando sobre essa personalidade. Eu agradeço muito, muito vocês por terem vindo. Realmente tem que ter muita coragem para vir aqui e ajudar as pessoas a se conectarem com vocês. Muitas pessoas vão entender, olha, eu também tenho essas motivações, eu também sou assim, e ajuda as pessoas a se encontrarem. Então, realmente, a gente colabora muito, trazendo para as pessoas mais essa elucidação, mais esse compreendimento sobre si mesmo. Quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, Ionara, por ter vindo e ter colaborado com esse podcast. Eu que agradeço, foi bom estar aqui. Muito obrigado, William, também por ter vindo. Eu também agradeço e também feliz porque eu aprendi mais ainda hoje. Diógenes, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que não é fácil para nenhum de vocês estar aqui falando assim, então eu agradeço muito. Obrigada. Eu que agradeço. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail podcastbss@gmail.com. Muito obrigado por ter ficado conosco e até a próxima. BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast.